Dá-lhe. Olá a todos, bem-vindo ao segundo episódio do Triplo Stint. Ou não, mais um podcast desafio. Antes de mais, gostaria de agradecer a toda a malta que nos tem seguido nas últimas semanas, que nos tem ajudado aqui na nossa pequena aventura. E todo o feedback que têm dado todo o feedback que têm dado. Olá Nuno, olá Pedro, tudo bem? Boa noite. Olá, António Oliveira. Está bom? Tudo bem? Olá a todos. Olá. Então, finalmente tivemos a primeira corrida. Finalmente. Já vamos falar de coisas a sério agora. Sim. Eu estou em modo homenagem. Eu também, de certa forma, no sentido em que conseguiram pontuar na primeira corrida. Isto para quem nos está a ouvir em podcast, eu estou com um boné da Kimoa do Fernando Alonso. Da Alpine do ano passado, mas não interessa, é do Fernando Alonso. Não faz mal. Eu estou com o da Williams. Já lá vamos. Falar de tudo isto. Kimo, do Williams. Olha, mas já agora essas coisas... É para tentar atrair o povo. Estes gajos falam de nós, vamos tentar... Mas também estou em homenagem ao Max. Ao Max. Estou com o casaco da Red Bull. E de certa forma ao Alonso também, não é? Isso é outra conversa. Vamos a isso. Temos muita coisa para dizer hoje. Parece que não, mas a corrida até foi bastante animada. Há aqui muitas surpresas, diria, até, em relação à corrida do Bahrein. Posso já dizer uma coisa? Foi animada do segundo lugar para baixo. Do terceiro lugar para baixo. Houve surpresa, porque a surpresa maior para mim foi o Max não ter aparecido à corrida. Pelo menos não o vi na minha televisão. Na minha televisão não o vi. O Checo também acho que só foi lá dar uma perninha. Os outros apareceram. Sim. Há dois campeonatos. Pelo menos nesta corrida tivemos dois campeonatos, não é? Completamente. Sim. É como eu estava a dizer, tivemos algumas surpresas e para mim a maior surpresa de todas foi mesmo a questão da Red Bull, mas vamos deixar isto para o fim. Hoje o programa das festas, vamos começar pelo último e acabar pelo vencedor, pelo grande vencedor da corrida. Começando então pelo que ficou em último. Só para dar aqui mais uma chega nessa conversa, antes de passar para o último, um post do Jeremy Clarkson, que ele esteve lá no Bahrein a ver o Grande Prémio. Ele diz aqui, e vou traduzir: o Max terminou, todos os outros devem voltar à base em breve. Exato. É um bocado seca essa. Entendedores entenderão. Exatamente. Ora, vamos lá, o falar último então. Da corrida. O último, que na minha opinião não é surpresa nenhuma, que eu acho que ele ia ficar em último de qualquer maneira. Yep. Pelo Piastri. Não sei se ia. Em último não digo, mas não... Ele estava em 16º, acho eu, quando desistiu. Pontuar não ia de certeza. Tanto é que não, isso não. Também não é? Mas último também penso que não. Mas não deu sequer para ver se uma se enrasca bem ou mal. Para ele foi mais uma continuação dos treinos, basicamente, porque não deu para mais nada. Portanto, acho que aqui é mesmo esperar cenas dos próximos capítulos, aqui em relação ao Piastri. O carro está, de facto... mas é engraçado, nem tanto no Piastri, mas mais no Lando? No Lando, isso já iremos chegar a ele, mas a certa altura ele andou ali colado ao Hamilton durante algumas voltas, até ter que ir outra vez meter pressão no carro, não é? Ou seja, o carro se calhar até nem terá assim tão fraco. O problema é a fiabilidade, não é? É um bocado. Atrás do Hamilton, já como a volta da trás. Mas era o que eu ia dizer, sim, ele teve com atrás do Hamilton como a volta da sim, mas acompanhou.
andou 2 ou 3 voltas, ou 4 andou voltas, ali perto, foi sempre com a mesma distância, mais ou menos. Andou ali pertinho, andou. E acredito que a McLaren ainda vai desenvolver e crescer ao longo da temporada. Mas acho que já se esperava este resultado da McLaren. Eles próprios não estavam confiantes. Portanto, pontuar não iam. A mim não me surpreende grande coisa, sinceramente. Já estava a ficar sem lido em termos de equipa do 8º, na melhor das hipóteses. Não esperava mais do que isso. Eu, por acaso, não estava com grandes expectativas da McLaren, quer nos testes e mesmo nos primeiros treinos livres do fim de semana não vi grande coisa. Mas pronto, regressando ao Piastri, eu, pessoalmente, a minha opinião, independentemente do lugar em que ele estava antes de desistir, eu, se não estou em erro, pelo menos 1 ou 2 já tinham feito um pit stop quando ele desiste, ou seja, a posição tal 16º ou 17º que estava não era bem real, porque já tinha, pelo menos, eu tenho ideia de pelo menos 2 paragens, 2 carros já tinham parado, tenho ideia. Eu acho que ele faz, na minha opinião. Pelo menos o Gasly, achou que o Gasly foi o primeiro a parar. Ele parou ali o Hülkenberg também. Talvez não sei se o Hülkenberg também tinha parado já. Talvez. Ele fez um arranque pobrezinho. Ele pode ter a desculpa de ter estado um ano sem fazer nada, digamos assim, sem correr a sério. Mas eu continuo a não ver nada de especial no Piastri. Agora vou-lhe dar, obviamente, mais umas corridas para ver como é que a coisa rola. Como é que a coisa rola. De resto, não há muito mais a falar sobre o Piastri, diria. Pois não. Destilar veneno. O António destilar veneno. Estava na boca. Quero ver se agora vai destilar veneno com o compatriota que vem a seguir. Com o Ocon. O Ocon, o homem das multas. Não. Ele não fez bingo. Antes do Ocon ainda tens o Charles. Não. Foi o Ocon primeiro. Pelo site da F1 está o Ocon, Não. No site da F1 o Charles fez 39 voltas e o Ocon 41. Olha, então isto está errado. Se carregares em cima onde diz drivers... Mas eu estou a ver a classificação do... Mas eu tenho a ideia que o Ocon desistiu primeiro com o Ferrari. Carrega em cima onde diz drivers. Então ele chegou porque eu estou em cima onde diz drivers. Não, isto é race results. Se carregares a classificação oficial, então não sei porque tenho o Ocon. E eu tenho ideia que ele desistiu primeiro também. Eu tenho ideia. Mas pronto, então podemos falar... quiseram meter o Charles na frente dele. Provavelmente. Mas podemos... Pronto, vamos seguir aqui a ordem da classificação do site. Pronto. Charles Leclerc fez é assim, para mim... Andou enquanto o carro dele. Exatamente. É isso. E ele fez aquilo que lhe competia, arrancou muito bem. Bom arranque, você fez um excelente arranque, tudo bem, tinha pneus novos, mas isso faz parte, tudo faz parte. E é preciso saber aproveitar aquilo que te dão quando tens nas mãos. A minha pergunta é, ele aguentaria o terceiro lugar? Não. Isso talvez não. Não. A Ferrari está definitivamente com o terceiro carro do pelotão. Mas vamos ver. A próxima corrida em Jeddah vai-nos dizer mais alguma coisa, mas sim, parece-me que a Ferrari não está com um grande carro. Eu quase que arrisco a dizer que está pior que o ano passado. E não foi por ter avariado já o Leclerc, mudou as baterias. Mas se calhar já queimaram. Se calhar os outros é que estão melhores, não é? Para estar melhores, os outros automaticamente estão, se calhar não piores, mas menos bons. Não, só há uma equipa que está melhor. Ou melhor, 2, para ser honesto. E já estamos a antecipar, mas para mim há 2 equipas que estão melhor que o resto do pelotão. Que é a Red Bull e a Aston Martin. E a Aston, sim. De resto, muito honestamente, todas as restantes equipas, à exceção de uma ou outra, mas as equipas de topo, Mercedes e Ferrari, foram
totais desilusões. Neste fim de semana, ok, toda a gente diz que o Bahrein não é um grande prémio que sirva de exemplo, a questão do piso. E é por ser o primeiro é sempre vale o que vale, não é? Mas é igual depois para todos. Na prática, o grande prémio é igual para todos. Estão todos no mesmo... Mesmo que não seja um grande prémio ou um circuito que favoreça este ou aquele, ou aquela situação, ou aquele setup, não interessa. É o mesmo. Eles tiveram todos o mesmo tempo de treinos, o mesmo tempo de testes, o mesmo tempo de desenvolvimento. Portanto, a verdade é essa. Não há nada a dizer. De resto, o Leclerc, na minha opinião, faz uma excelente corrida. Mas tu achas que o Alonso que chegava ao Leclerc? Chegava, sem stress. Então se chegou ao Sainz. Se chegou ao Sainz. Mas quando ele desistiu, o Sainz ainda estava um bocadinho distante. Estava a 5 ou 6 segundos, acho eu, do Leclerc. Mas ele chegava lá. Podia ter sido mais ganhido. Depois o Alonso tem ali. O Alonso depois também andou a gerir. Sim. O Alonso depois de passar o Sainz andou a gerir e era uma questão de continuar a apertar. Agora, o Leclerc teve, mas foi uma sorte que logo no arranque apertou o Checo e o Checo quase que mandou o Sainz para dentro da box outra vez. Se não houvesse ali aquele espacinho, ficava logo ali para o companheiro de equipe. Para mim foi um arranque que deve ser. Foi. Mas notou-se que estavam todos cheios de vontade. Sim. Aqueles 4 primeiros, mas é normal que o Leclerc tenha sido agressivo no arranque. Tinha de o ser. Aliás, o Leclerc, eu acho que o objetivo do Leclerc, e eu vi várias vezes a repetição o on-board do Leclerc da partida, e o Leclerc claramente faz melhor partida que inclusive que o Verstappen. Mesmo a nível de tração, nota-se que o Ferrari dá um salto muito grande. O tempo apareceu na transmissão, o tempo do 0 aos 200 e o Leclerc foi mais rápido do que o Max. O objetivo do Leclerc era mesmo chegar ao Max. Agora, pronto, obviamente o Checo fez o trabalho dele. Embora tenha arrancado mal. E não deu. Depois eu acho que a Ferrari no primeiro stint mantém-se em frente ao Checo porque está com aqueles pneus e arrancou melhor. O Checo falhou ali um bocadinho o arranque. Sim, exato. Pronto. É por aí. Mas de resto, faz uma boa corrida. Foi Leclerc ao nível de Leclerc. Para mim. Sim, exatamente. Foi como disse o Nuno, enquanto o carro andou, ele esteve onde deveria estar. Exatamente. É o que é. E passamos então agora, finalmente, para o Ocon, para o homem que não faz bingo porque desiste. O verdadeiro. Eu ainda não vi há um vídeo no canal oficial da Fórmula 1 que explica explica e justifica todas as penalizações, sim. Embora não deve haver muito que não há muito para explicar, só gostava de esclarecer os 10 segundos que resultaram dos 5 mal cumpridos, mas acredito que tenha sido devido aos mecânicos terem mexido no carro os décimos antes dos 5 segundos. Realmente foi se tu não, o regulamento diz que esse tipo de penalizações são um bocado estúpidas assim. Era muito melhor chegar ao fim e adicionava 5 segundos. Não, porque pode influenciar o resultado final. Eu concordo com as penalizações na box, os drive-thru. Se tiverem, souber paragem. Porque imaginemos, em circunstância que o Ocon está, por exemplo, principalmente no top 10, ou seja, está dentro daquilo que é o pontuável, e até tem um carro atrás dele que está em melhor condições e só não consegue andar mais porque ele está a tapar, no fundo também está a influenciar o resultado de outros. Dos outros. Eles não cumpriram, e ele não cumprindo a paragem, a penalização. Eu sou completamente a favor das penalizações na box. Drive-thrus, acho que já nem há. Acho que eles acabaram com isso. Em certas condições. Mas já nem me lembro qual é as condições em que eles aplicam essa penalização. Normalmente é sempre penalizações a cumprir na paragem na box seguinte. E aqui o erro, e eu compreendo perfeitamente o motivo pelo qual a penalização é duplicada, porque eles no fundo sabem perfeitamente no regulamento que, havendo uma penalização, tem que ser cumprida na primeira paragem logo a seguir a ter sido dada a penalização. Exatamente. Okay? E os gajos não cumpriram. É normal, é natural, é assim, a Alpine cometeu erros este fim de semana e podia ter sido eles pararam por outras. Atenção, mexeram no carro para ir ao fim de 2 segundos. É isso. Mexeram foi cedo demais, eventualmente. Essa eu até nem culpo o Ocon, porque isso foi erro de equipa.
claramente essa. Depois acabaram por sofrer todos, ele inclusive com a penalização a dobrar, e depois ele ainda fez outra vez questão de saber a velocidade também, na box. Mas o limite, atenção, isso pode ser, mesmo, pode até nem ser culpa dele. Basta porque, se eu não estou em erro, todos os carros têm um sistema de... Sim, tem um limitador, mas eles têm que travar e têm que o acionar, não é? Sim, mas ele eu não sei em que condição é que ele entra na box, se é na entrada da box ou se é em saída da box. Isso depois ninguém falou sobre isso. Ou seja, se é a saída da box. Mas se foi durante já dentro do pit lane, pode até ser o próprio limitador que não esteja bem definido. Isso aconteceu ano passado com o Leclerc em Spa. Tens razão, mas também só foi, das vezes que me lembro, só dessa vez é que me recordo disso acontecer por erro na máquina. Por norma é à entrada. E por uma margem mínima, não é ali por... Sim, 1,2 m, 1 km/h, 2, pronto. Não era o fim de semana do Ocon. Agora, é isso. O Ocon até podia ir de Red Bull que este fim de semana não ia, não, era daqueles que ele ter ficado a dormir, que ganhavam mesmo. E depois acabou por desistir. Nem sei se foram esclarecidas as razões ou se foi mesmo uma desistência voluntária. Já não valia a pena. Ele ia estar a cumprir calendário, a cumprir voltas para nada. Mas a Alpine confirmou isso? Não, eu não vi nada em lá nenhum. Pois é, isso. Mas acredito perfeitamente que foi poupar material. Não fazia sentido. É que ele já estava renegado ao último, já não ia pontuar e não. Sim, eu também acredito que sim, mas a equipa obrigatoriamente tem que dar um motivo pela desistência. Podia ter sido publicado em algum lado, embora eu também não tenha visto, eu não vi em lá nenhum. Mesmo eu tive o cuidado de ver as entrevistas no final da corrida, e mesmo ele em entrevista não justifica o motivo da desistência. Então, apenas fala das penalizações, que para ele, isto é uma coisa que está completamente... treinado para tal, não percebe como é que aconteceu, eu sei como é que aconteceu, não estava a escrever no sítio, e pronto, era a primeira corrida do ano. Os erros acontecem, pronto. Não é defender o Ocon, não é propriamente o meu piloto preferido, mas sim, foi um mau fim de semana para ele. Sim, 100%. Agora, e podemos até falar da Alpine em relação à corrida do Ocon. A Alpine tem muito que andar para cimentar o tal quarto lugar, como eles falaram na apresentação. Porque não sei se lá vão chegar. Não. Claro. Não sei se lá vão chegar. A primeira corrida, diria que a quarta equipa vai ser tipo a Ferrari ou a Mercedes. Vai ser a Ferrari ou a Mercedes. Sim, exatamente. Não é preciso ir muito longe. As coisas ainda vão mudar e muita coisa vai acontecer. Sim. Mas primeiro é preciso começar logo a criar uma base desde o início, o primeiro ponto, e depois já deu para perceber, ou quase, que a maioria das equipas vai andar ali a lutar pelos 2 últimos lugares pontuáveis, talvez pelos 3, se não houver nenhuma desistência à frente. Vai ser um campeonato muito, muito renhido para toda a gente. Atenção, à exceção, obviamente, mais uma vez, da Red Bull, vai ser muito, muito renhido este ano, quer a nível de qualificação, não é? Das qualifies, quer a nível de depois da corrida, porque o pelotão de facto está bastante compacto. Continua a existir aqui divisões, diria até que há 3 divisões, não é? Red Bull, depois ali o pack do meio, do meio, que será Aston Martin, Ferrari e Mercedes, e depois os outros todos. Estão muito, muito equivalentes. Ora, oficialmente, isto para completar a informação, oficialmente o Esteban desistiu por retirement caused by debris caught in his brake ducts. Ou seja, detritos no sistema de trabalho. E os bremos já não funcionavam como deve ser. Isso é daquelas desculpas que é impossível de verificar e que fica bem dizer em vez de dizer desistimos voluntariamente. Exato. Vou pôr aqui para ver. Mas para completar o que estavas a dizer, António, eu reparo, não sei se vocês repararam, mas eu fiquei com essa sensação que durante mais voltas do que aquilo que é habitual, o pelotão manteve-se compacto. Isso é do ano passado, pá. O Alonso não fez DNF, nem está sequer na Alpine. Estás a ver o post errado, pá, deixa lá. Mas pode ser uma justificação dessa e não deixa de ser uma saída airosa da coisa. Exatamente.
Portanto, mas o que é que estavas a dizer, Pedro? Não, disse que achei, durante mais voltas, após o início do Grande Prémio, que o pelotão manteve sempre compacto, mesmo ali quando já havia DRS, havia ali muitos carros juntos. Aliás, prova que no final, o 10º, 11º, 12º, o Albon, o Yuki e, já não me lembro qual é que era o 12º, tiveram ali a lutar. O Sargent tiveram ali a lutar, tiveram ali num comboio de DRS, como aconteceu com o Albon a liderar várias vezes ano passado. O novo luso-americano, já agora, só uma parte, depois daqui um bocadinho já falo porquê. Ok, está bem. Também tem namorada portuguesa? Não, teve a fazer todo o treino, faço aqui à parte. Descobri ao longo do fim de semana, para o gajo fez toda a preparação fez. da pré-temporada cá no Algarve. Isso não deu no Drive to Survive. Isso não deu no Drive to Survive. Ele cai em Portugal. Qualquer coisa cá em Portugal. Eu acho que sim. Olha que mostrou qualquer coisa. Tenho ideia, não vou afirmar, mas tenho uma vaga ideia. Mas acho que o fulano teve cá alguns meses. Mas vamos continuar. Quem é o próximo? O próximo é o primeiro qualificado, não é? É. Exatamente. Que levou com um ar ali no carro. Pai, a toda a hora, não é? Que mostra o quanto o McLaren está... Foi o Landinho. O Lando. O filho do Chuck. Eu acredito que ele conseguiu, não diria pontuar, mas acredito que ele conseguisse ficar ali perto dos pontos. Ficava melhor do que aquilo que ficou se não fosse o carro, mas pontuar, não sei. Iria ser muito difícil. Iria ser muito difícil. Ficaria mais até perto, porque eu fiquei com uma sensação, com a sensação que a Williams está muito forte. Está com neste momento mais ritmo que a McLaren. Garantidamente, que a McLaren, que a AS... Sim, já para não falar na AS e como do que a própria Alpine, não sei. Não, isso aí acho que não. Acho que aí já... Não, porque o Ocon vamos já falar sobre ele também, mas o Ocon recupera com alguma facilidade. Uma boa estratégia, a coisa correu-lhe bem. Lando Norris parou 4 vezes nas boxes. Sim, ele tinha que abastecer o pneumático. Sim. Ele estava sem... O gajo devia estar com uma fuga devia ser fuga. Eu pensei lá. Mas infelizmente não há muito a falar do Lando. Ele fez uma corridita apagada. Obviamente, ele principalmente por causa do problema. Fez o que conseguiu fazer com a máquina que tinha. Com a porcazinha que tinha. Por cima, a porcazinha estava-se a peidar toda. Estava a largar gases. Foi para o que deu. Literalmente. Vamos ver nas próximas corridas. Agora, como é óbvio, e isto está carregado de memes aí já nas redes, o Ricciardo deve estar a rir-se como um desalmado, não é? Vocês viram aquele meme de dizer recebi não sei quantos milhões para não ter de conduzir. Exatamente, para não ter que conduzir esta porcaria. Muito bom. Não, a McLaren vai ter aí mais uma temporada muito complicada a julgar por esta primeira corrida. E cá está, o despedir o Ricciardo em prol de meter o Piastri, não sabendo obviamente tudo o que envolve aí a negociação, não sei se terá sido uma boa opção, porque neste momento eles estão com um carro mau, e já falámos no episódio anterior, a questão da capacidade de desenvolvimento do Norris no carro. Será que ele tem a capacidade que a McLaren precisa para desenvolver um bom carro? Não sabemos. E agora, ainda por cima, com o rookie, vemos o carro não andou grande coisa. Com o rookie, que teve um ano parado. E nem andou em grandes equipas, porque acho que ele não tinha contrato com a Alpine, mas eu não sei se ele fez algum trabalho com a Alpine. Fez FP1s, acho eu, que são obrigados, um pouco mais. Um pouco mais, pronto. Pouco mais ou nada mais, porque não houve falhas, nenhum piloto faltou, acho que nenhum teve Covid, o Piastri nunca fez uma corrida a sério. Não fez nada, pois. Por isso eu não sei, isto vai ser um ano muito complicado para a McLaren, mas vamos ver. Mais uma vez é a primeira corrida, por isso veremos. Exatamente. Mais uma corrida apagadita, não é? Do Zhou. Eu peço desculpa à malta chinesa, eu ainda não consegui encaixar o nome. Ele parou no fim para fazer a melhor volta.
efetivo, mas não conseguiu fazê-la. Mas boa estratégia, fez. Chegou a fazer, pois que o Gasly foi uma excelente estratégia, assim, no final do ano todos os pontos vão valer. Principalmente nessas equipinhas que ganham 2-3 pontos por corrida. Exatamente, e ele foi buscar essas equipinhas, entre aspas. Sim. Exatamente. Ele foi buscar o ponto ao Gasly e pronto, e basicamente foi o momento mais alto da corrida dele, porque também teve uma corrida bastante... Não, eu não vou dizer apagada, cá está. Por acaso eu não me lembro. Ele teve algum problema? Não teve nenhum problema. Não teve ritmo, depois a estratégia... Eu penso que a estratégia depois da Alpine, ou a estratégia da Alpine, desculpe, da Alfa Romeo. Enquanto, por exemplo, para o Bottas funcionou lindamente, ok? No caso dele, não funcionou nada. Eu acho que ele depois, em toda a corrida, esteve no sítio errado, no momento errado. Fiquei com essa noção que ele não estava... Porque assim, às vezes para andares para a frente precisas estar com um carro que também ande. E que não ficas retido atrás de alguém com pneus mais fracos. Eu fiquei com a ideia que ele esteve sempre aqui um bocado fora da corrida. Sim, ele não teve ritmo exatamente para se chegar mais à frente, por muito que até o carro permitisse, pelo companheiro de equipa dele para perceber isso, mas realmente não foi a corrida do Joe. E ele o ano passado não conseguiu pontuar, não sei se não pontuou logo na estreia. Agora que pontuou logo na estreia, precisamente no Bahrein. Pontuou logo na estreia. Não é? Pontuou novamente. Exatamente, mas não conseguiu. Apesar do Alfa também ser um carro que estou com alguma expectativa, parece melhor, mas acho que vai andar para trás durante o resto do ano, porque... Eu, por acaso, eu acho que ele não nasceu grande coisa. E agora, nesta corrida, fiquei com a impressão que o resultado do Bottas é porque está lá o Bottas. E depois porque fez uma estratégia agressiva. Sim, óbvio que isso influencia, mas nos testes até não se portaram mal. E eu acho que a Alfa Romeo deveria aproveitar agora, porque aquilo com a mão da Audi, não me parece que a Audi vai querer enterrar ali muito dinheiro a promover uma equipa que ainda tem o nome de rival. Portanto, eu acredito que este ano vai ser aquele ano de desenvolvimento e ver o que é que isto vai dar, do que provavelmente de gastos milionários em... Mas já o ano passado, a Sauber é conhecida ao longo de todos os anos por ser um bocadinho assim, não é? Ou pelo menos sempre, nos últimos anos, desenvolve um carro, o gajo até nasce mais ou menos bem, e depois durante o resto da temporada, mesmo do tempo do Raikkonen e do Leclerc... Falta o dinheiro e acabou. Não é falta o dinheiro, nasce bem, o orçamento é limitado, eles fazem um excelente trabalho de... Ou se preocupam com o ano em questão ou com o ano seguinte. O ano passado o Bottas garantiu o 10º lugar logo nas primeiras corridas e assim ficou, que ele depois teve boas corridas sem sequer pontuar. Sim, e foi ali em segundo lugar. Pronto, foi tudo graças aos primeiros resultados, porque se estivesse à espera dos resultados do meio da época para lá, onde é que eles tinham parado? Exatamente. E vamos então para o seguinte. Quem é que me ajuda? Porque eu já não me lembro. Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg. O Nico. Hülkenberg. Tendo em conta de onde ele começou, eu até estava à espera que ele ficasse... Que ele ficasse um bocadinho. Mas ele também teve a asa partida. Partiu a asa. E ele fala disso. No pós-race ele fala disso. E comprometeu logo ali a corrida. Agora, eu não sei se ele em que lugar que arrancou? Décimo. Ia dizer no décimo. Décimo porque ele não fez, foi décimo porque ele não fez, a primeira, teve uma tentativa falhada só no Q3 e depois não fez segunda tentativa. Ele disse que no primeiro stint, basicamente, com os pneus, ele até fez a analogia que sem o apoio à frente, né, por causa da asa estar danificada, ele disse que parecia uma faca quente em manteiga. Foi ser para derreter pneu. Acredito que sim. Tem a sua razão, não é? Depois foi aliado à filosofia do carro. Exatamente, depois foi ir atrás, sim, é um carro que não curva nada, não é? Que é um carro de retas. Depois, claro que se perdes a pouca aerodinâmica que tem, depois é tudo pneu. Ainda pior, claro, a borracha é que segura no carro, a borracha é que aguenta. Eu acredito que se não fosse ele ter partido a asa, terminaria 3 ou 4 lugares mais à frente. Não terminaria nos pontos, mas terminaria 4 lugares mais à frente. Mesmo assim, penso que a AS está um passo à frente daquilo que estava. Vamos lá ver.
Vamos lá ver. Mas, eu não gostei nada, por exemplo, pá, vale o que vale e já sabe que no paddock convém falar, e no caso do Gunther, pá, ele claramente gosta de ter alguma fama, alguns momentos de ribalta, pá, mas o comentário dele no final da Qualify, ele calado era poeta, não é? Porque ele disse no final da Qualify, finalmente temos 2 pilotos para lutar pelos pontos. E temos depois no final da corrida... Temos 2 bons pilotos, finalmente. Temos 2 bons pilotos para pontuar. Pá, e depois no final, se fosse ao Mick, quando passasse por ele, fazia-lhe um certo e determinado gesto. Exato. Mas pronto. Isso nem porque ele não sabe se um dia pode ser que... Olha o que aconteceu com o Magnussen. Andar à porrada, bater portas um com o outro e não sei o quê. E depois na hora do aperto, olha, queres vir aqui e tal. Pois, exatamente. E ele nunca sabe. Você pode voltar a ter que ir buscar o Mick por algum motivo. Exatamente, porque ele tem que se lembrar que ele não tem uma mina de ouro. Ele tem que sujeitar àquele pessoal que... Sim, e ele na altura já foi buscar o Mick porque precisava de um piloto alemão por causa do dinheiro, não é? Era um sponsor. Tinha patrocínio, ou OnePlus One, era mais um, o OnePlus One, lá como é que se chama lá. Obrigava a ser um piloto alemão, e o piloto alemão naquela altura estava mais ou menos feito para o Mick. Exatamente, portanto, lá está, se na falta tivesse um poço cheio de dinheiro para ir buscar qualquer um, ele se calhar ia, agora não, ele tem que se sujeitar aos mais baratos, portanto ele não sabe se daqui a 1 ano ou 2 ou 3, se ainda lá estiver, vai precisar do Mick outra vez, e do Mick depois pode ser que lhe vire as costas. Sim. Aliás, no Drive to Survive ele diz que não vai buscar o Ricciardo porque é muito caro. Sim. Por exemplo. E eu acho que eu gosto muito do Hülkenberg e até me surpreendeu bastante nesta corrida. Eu acho que para quem está parado 6 anos, para quem estava sem ritmo de corrida, não é, porque ele não estava com programa nenhum. Aquilo que eu vi nas redes sociais era o gajo de trator a cortar a relva lá de casa. Era basicamente o passatempo dele durante, pelo menos o ano passado. Correu há 1 ano atrás, não é? Exatamente. Fez 2 corridas no lugar do Vettel. Já no ano anterior tinha feito 1 ou 2 no lugar do Checo. Exatamente, em Silverstone pelo menos. Lembro-me em Silverstone. Ele nestes 3 anos que esteve fora, ou 2 anos, fez 3, 4 corridas e tanto. E acho que entrou muito, muito, muito forte. Agora, eu se tivesse que escolher no lugar, obviamente que o problema é o dinheiro. E entre o Hülkenberg e o Ricciardo, obviamente eu não punha em causa o Ricciardo. Para mim era estar com uma água. Agora, claro, voltando à questão... Mas também não ia fazer milagres, porque... Não. Por causa da questão do orçamento da AS, percebes? Porque a AS não vai buscar o Ricciardo porque pediu, acho que era 10 milhões, uma coisa assim do género. Ele disse que ele custa 10 milhões, mas acho que atirou assim um bocado para o ar. Mas ele disse que nem lhes devem ter perguntado a ele, quer dizer, ao empresário, não é? Mas nem deve ter, exatamente. Eu acho que o Gunther perdemos o Pedro. O Pedro foi. A net não deve ser grande coisa. Mas olha, vamos seguir na classificação, enquanto o Pedro volta a ganhar oxigênio. Deve estar com o mesmo problemas da McLaren. Não sei se voltou. Foi o meu só? Foi só o teu, Estás com o problema da McLaren, não era o sistema... Era tipo dar aqui um... mais um bocadinho de gás, não queremos saber onde é que a mulher te meteu a mangueira. Exato. Não. Mas pronto, vamos seguir para o Nick de Vries. Nick de Vries. Muita parra, pouca uva. Pois, eu ia dizer que a montanha pariu um rato, não é? Mesmo. Porque, muita parra, pouca uva. Há um momento entre ele e o Yuki que o Yuki chegou à beira dele, meteu-o e não foi só à beira dele. Posição. Sim, o Yuki fez uma excelente corrida e vamos já chegar lá. Mas, mas quem é que ele passou 2? Foi ao e o Joe. E o Joe, exatamente. Sim. E ele foi chegar lá. Até logo! Quem é o velhinho aqui? Exatamente. Não, gostei. Ao Nick ele meteu numa determinada tipo de posição e disse: olha, desculpa lá. Vamos para lá. Tu chegaste agora. Ele fez aquilo e disse assim: tens de te baixar mais um bocadinho. Mas exato, que eu sou baixinho. Mas sim, o Nick de Vries, pronto, é a primeira corrida.
não é um rookie, ao contrário que toda a gente quer vender o fulano como sendo um rookie. Eu acho que ele não é rookie nenhum, e teve a corrida do ano passado de Monza para provar isso. Podemos até justificar a fraca performance, porque para mim ele não fez uma grande corrida de todo, esteve apagado o tempo todo, ok, não fez nada. Podemos justificar ou culpabilizar o carro, mas o carro tem justificação até um certo ponto, porque depois a comparação com o colega de equipa que fez não pontua por pouco e fez um corridaço. Por isso eu sinceramente questiono-me se o Nick de Vries, e eu até era apoiante, digamos assim, da sua entrada da Fórmula 1, pela primeira corrida, eu fiquei assim um bocadinho... Eu acho que disse isso no último podcast e refiro, ele nunca me chamou, nunca foi aquele gajo, não sei, nunca me chamou muito à atenção. Teve as vitórias que teve nas Fórmulas de promoção, foi campeão do mundo de Fórmula E, que digamos também é uma competição em que tudo pode acontecer. Mas não sei, nunca vi ali nada que me fizesse crer que ele fosse um grande piloto ou que estava destinado a grandes feitos. É certo que é a primeira corrida e pronto, muito pode mudar, muito pode acontecer, mas aqui é mais corrida. Sim, mas lá está, nesta corrida ele se não visse lá o nomezinho dele nem reparava que ele lá estava, e a não ser quando apareceu o Tsunoda a passar por assim, ele. É assim que se faz. Pois, foi um bocado isso. A verdade é que foi uma desilusão, e eu tinha uma teoria que para mim, a minha teoria, ele para o ano estava no lugar do Checo. Não, achas que sim? Até domingo a minha teoria era essa. É sim. Mas agora é certo que é uma prova e uma prova vale o que vale. Não é? A teoria a meio da época já esta teoria pode valer alguma coisa ou não. Neste momento não parece. Eu só tu acompanhaste certamente a Fórmula E quando ele lá estava. Eu não acompanhei, não te posso dizer se ele é realmente muito bom ou não. Eu acho que o conheço foi não é praticamente só. Sim, isso também acredito que não. Mas eu do que o conheço foi só praticamente de Monza do ano passado, e ele em Monza fez um corridaço, ponto. Eu acompanhei um bocadinho na altura que ele estava na Fórmula, por isso na 3 não, mas na 2 eu acompanhava, era um gajo com tempo e acompanhava as Fórmulas de promoção também, mais do que aquilo que acompanho agora. Sim, ele na Fórmula 2 era bom piloto, mas lá está, também na Fórmula 2 temos a ver o Mick foi campeão, etc. Pronto, é muita coisa diferente. A Fórmula 1 acho que é uma competição diferente, não é... Sim. Aliás, não deixa... Não se pode... Eles querem aproximar as classes, principalmente a Fórmula 2, à Fórmula 1, em termos de tecnologia, precisamente para não haver uma quebra tão grande quando eles entram para diminuir o fosso. Já falaram em tornar os carros híbridos também, já falaram também em direções assistidas, até para ajudar na questão da promoção das mulheres nas fórmulas, nas categorias. O problema disso é que já ou pelo que eu ouço, já é tão caro neste momento de participar numa fórmula de promoção na 2 e na 3. Já ou tens que ter mesmo um bom patrocínio, ou então esquece, não consegues chegar lá com os teus recursos, ou a não ser que sejas um Mazepin ou um Latifi que tens um pai cheio de dinheiro. Porque se aumentarem a tecnologia, tipo os carros híbridos, então vai ser praticamente impossível e os miúdos não vão conseguir. Sim, se calhar não, os que são realmente bons poderão não chegar como chegavam no passado. É um bocado isso, sim. Se aumentam os custos. Hoje em dia, histórias como o Alonso, como o Hamilton, como o Vettel, como qualquer um dos grandes, o próprio Senna, é difícil voltar a repetir. O gajo que o pai, o Alonso, por exemplo, foi o pai que lhe foi o primeiro karting, etc. Malta sem dinheiro. Eu acho que o último, digamos assim, pobre que chegou à Fórmula 1 é precisamente o Ocon. Sim, e há outra coisa. Sem qualquer apoio. Sim, acho que foi o Ocon que os pais até penhoraram a casa para... Exatamente. E depois há outra coisa também dificulta, que são os pontos para a superlicença. Por exemplo, o Max saltou, parece que foi ontem, mas não, já vai há uns anos, saltou diretamente da Fórmula 3 para a Fórmula 1, não havia a situação dos pontos da superlicença, isso agora é impensável hoje. Aliás, só para ter um termo de comparação,
seres campeão de Fórmula E, e mesmo acho que da Indy dá menos pontos ou é menos cotado do que seres campeão de Fórmula 2 ou algo assim. A tabela porque não é uma competição nacional, não é uma competição internacional. Também, mas a Fórmula E é um campeonato do mundo da FIA. Sim, a Fórmula E, por exemplo. Mas é uma categoria abaixo do próprio Fórmula 2 ou Fórmula 3, percebes? Em termos de performance, os carros não tem nada a ver. De Fórmula 2 acredito, de Fórmula 3, ou quero nem comparar a Fórmula 3, não. Olha que... Os deste ano. Sim, os deste ano, sim. De facto, os deste ano andam melhorzinhos. Mas acho que a questão dos pneus... Acho que são dos pneus, há muita coisa que difere. É completamente diferente. Não é um podcast, não é um podcast de Fórmula E. Exato. Não, só acho que e falando nessa situação que faz do acesso, a superlicença veio mexer muito, e a forma que a FIA tem de obter os pontos também deveria ser revista, muito devido a isso. O pessoal fica sem oportunidade e que se calhar até merecia. É verdade. Seguindo para bingo, K-Mag. Também mais uma corridita apagada. Ele também não podia fazer muito. Aliás, eu acho que ele arrancou. Pois, o resultado acaba por ser melhor até do que a performance dele. Exatamente. Ele fez um 13º e andou sempre meio desaparecido lá para baixo a tentar fugir do último, não é? Exatamente. E face ao sítio onde começou, até nem acho que tenha estado assim tão mal. Depois foi um bocado com a estratégia que chegou ao 13º lugar, porque ele, honestamente, para quem o ano passado sacou ali em 5º lugar, a coisa correu-lhe muito mal. Sim. O primeiro episódio do Drive to Survive deste ano não vai ser igual ao ano passado. Não. Garantidamente que não. Nem os carros a variar foram os mesmos. Exato. Pelo menos para ele, não. Mas sim, a corrida dele não foi um K-Mag abaixo do que ele podia fazer. Ou do que... Abaixo dos balls que tem. Exato. Ou pelo menos que reza a história, não é? Exato. O Hülkenberg agora saberá melhor ainda. Nem mais. Tomam banhos juntos, mesmo balneário e tudo. Agora, a seguir, temos o que para mim será dos melhores rookies do ano. Lembrei-me logo melhor rookie do ano. Lembrei-me logo de ti do que tinhas falado no podcast. O gajo fez um corridão, fez as entrevistas dele todo o fim de semana, sempre com uma classe. Muito gajo não é americano. A forma de falar, por exemplo, não é? Se olharmos para aquilo que é um americano, sempre aquela onda de cowboy, pistolas para o ar e tal, e eu sou o maior. O gajo não é nada disso. O gajo não parte um prato, está sempre tranquilo, muito educado. Está sempre na paz do senhor. E ele a fazer o resumo da corrida dele, foi um excelente primeiro dia no escritório. Não sei se cumpri os meus objetivos. Obviamente que isto vai mudar. Vai chegar a um ponto que ele vai ter que mudar e ser mais agressivo. Talvez, mas a personalidade não... Mas cá está. Eu acho que esta personalidade, não é o meu estilo de personalidade para quem é rookie e para quem tem muito para demonstrar. E não é para massacrar sempre no mesmo, mas fazendo um paralelismo com por exemplo, com o Max. O Max, quando entrou, era o maior do mundo. Hoje em dia é de facto o maior do mundo. Não é o maior do mundo, porque ele tem pelo menos 4 ou 5 campeões do mundo para bater até chegar a um determinado tipo de patamar. Pronto. Mas é neste momento... Incluindo o Alonso. Incluído o próprio Alonso, exatamente. Mas ele de facto é um excelente piloto, não há nada a dizer. Mas quando tu entras, eu acho que é muito mais engraçado, eu acho que crias muito mais impacto, isto é a minha opinião, ok? Mais de entrar empatia. como o Sargent, mais empatia, e provar o que tens a provar na pista apenas. Sim. Faz o que tens a fazer, és agressivo quando tens que ser, faz as tuas corridas como devem ser feitas, e depois, quando chegar ao dia e quando tiveres o material a sério nas mãos, atacas a sério, e aí mudas o chip, e agora sim, até porque apanhas a concorrência um bocadinho desprevenida, tipo, afinal este fulano... Pronto. E o Max, já no tempo da Toro Rosso, fez completamente o oposto, mandava-se logo para cima dos outros, etc. E as conferências de imprensa eram
Uma coisa... Moço, tiveram mesmo de ver, eu dou valor a quem o foi buscar, porque realmente tiveram mesmo de ver alguma coisa nele, porque se olhar só para os números, ele nunca foi campeão de Fórmula 2, nunca foi campeão de Fórmula 3, andava ali terceiros, quartos lugares, acho que talvez o segundo, aliás, acho que até nesta corrida isto apareceu lá no cantinho dos resultados. Sim. Portanto, tiveram de ver realmente algum valor intrínseco no moço que o fizesse ir buscá-lo, e acho que vai correr bem, espero que assim continue, porque realmente concordo contigo, o moço merece, e parece pelo menos demonstrar alguma humildade. E que nem é pelas questões de marketing, é que podemos dizer, foram os donos da Fórmula 1 que pressionaram para meter lá um americano. É americano. Agora já começou a ser conhecido, acho que já começa a haver malta que o conhece. Mas eu não sei se foi na Sport TV que estavam a dizer, que até bem pouco tempo, até umas semanas atrás, provavelmente até o Drive to Survive, ok? Havia malta que não sabia muito bem o que é que ele fazia da vida. Lá nos Estados Unidos, tipo vizinhos e coisas assim do género. Não me parece que ele faça muita questão de espalhar o que faz. Não me parece que seja desse tipo de pessoa. Não, também não me parece. Não me parece. E olha, fiquei muito, muito agradado. Eu no final da corrida fiquei mesmo contente, até porque ele esteve nas lutas, esteve ali, ele esteve lá. Sim. E foi a primeira corrida, aliás. Exatamente. É isso que temos de ter em linha de conta. O Oscar Piastri tem 687 mil seguidores no Instagram e ele tem 265. Por acaso estava a pensar nisso, como é que será a performance dele nas redes sociais. Eu estava a comparar agora dois rookies, não é? Falar nas redes sociais, nunca esqueci por aquele like. É certo que o Piastri... exato. Está bem. Para ver se chegamos aos 200 mil. Sabemos lá chegar. É certo que o Piastri deve ter subido muito depois da polémica. Na altura da polémica e ainda mais com o Netflix, não é? E agora por chegar à Fórmula 1, não é? Sim. Os americanos todos foi logo. Exatamente. Quase certeza. Mas pronto, grande corrida do Piastri. Do Piastri, desculpa. Do Sargent. Se vocês a falar do Piastri até me confundem. Cruz credo. E a seguir e a seguir o pequenino fortíssimo não sentiu a falta do mano francês. Não, eu acho que foi a falta dele que o motivou ainda mais. Exatamente. Andou bem, eu acho que andou bem e andou ali mesmo a lutar pelo 10º, que é para ele é bom, porque é bom, acima de tudo, ele ficar sempre à frente do Nick do companheiro. Né? E ele tem uma carroça, digamos, também é verdade. Que neste momento, em condições normais, só há 2 lugares pontuáveis para equipas do não top 4. Não é? Porque se tiveres em consideração que tens os 2 Red Bull, os 2 Ferrari, os 2 Mercedes e os 2 Aston, que toda a gente termina a corrida e que a corrida corra mais ou menos bem para esses, eles ficam no top 10. Só sobram 2 lugares pontuáveis. Só sobram 3 pontos. Exatamente. Pronto. E o Yuki fez. Havia um Yuki muito. Como? O 8, o 9 e o 10, não é? Não, o 8 toca 4, sim, o 9 e o 10, sim, 3 pontos. Então, o da volta mais rápida, eventualmente, se algum dia. Exato. Mas era isso que eu estava a pensar. O Yuki, amadureceu. Pelo menos nesta corrida, claramente, ele amadureceu. Todas as situações que eu vi dele durante a corrida, demonstrou estar muito mais calmo ao volante. Pronto, também não tivemos nenhuma transmissão dele, não é? Em direto, lá as suas intervenções fabulosas, não é, com o engenheiro. Mas em pista, notei que ele estava muito mais maduro. Tudo o que ele fez, tudo que foi a ultrapassagem, a abordagem, a preparação das ultrapassagens, neste momento, enquanto, por exemplo, no primeiro ano e mesmo o ano passado questionava a presença dele. Acho que aquilo que funcionou foi o nitro natural dele. É perguntar ao Gasly. Quem não viu Drive to Survive disse. Exatamente. Agora já não nos preocupamos com os spoilers. Já toda a gente teve tempo de ver. Não, mas fez boa corrida. Mas sim. E concordo com isso. Eu também não estava a dar 5 tostões por ele, até quando a AlphaTauri decidiu mantê-lo na última renovação. Até torcei assim um bocado de nariz, não sei o que é que estes gajos estão ali a ver, mas ainda bem que há quem veja melhor. Vós achas que ele
que com a saída da Honda, da coisa que perde, se calhar, quase todas as hipóteses de subir à equipa. Não, porque a Honda neste momento ainda não saiu. Atenção, Sim, porque a Honda afinal já voltou com a Red Bull. Pelo menos até 26, Honda, se não me engano. Lá, que estas trapalhices com a Ford, Hondas e tal, eu fico confuso. A Honda vai manter-se conforme está com a Red Bull até 25, mas já está inscrita, não quer dizer que efetivamente isso vá proporcionar, mas está inscrito como fabricante, como fornecedor de motores para 2026. Em que trâmites? Mas a partir de 26 é Ford que estará com a Red Bull. Com a Red Bull. Pois é, isso. Não sabe muito bem o que é que a Honda... Sobram equipas. Pá. Sim, mas hipoteca quase uma possível ascensão do Yuki a parceiro do Max. Não necessariamente. Não necessariamente. A Red Bull promove... A Red Bull se promoveu muito... Sim, olha o Checo, por exemplo. Não é? Olha o Nick. Piloto Red Bull. Nick, piloto Mercedes, até na Fórmula E. Exatamente. Eu acho que a Red Bull, à falta de melhores pilotos jovens, acho que está a olhar um bocadinho para aquilo que tem fora nos últimos tempos. Exatamente. E faz sentido. E o Yuki pode ser um bom parceiro do Max. Olha que se calhar... Temos que ver esta temporada, pá, e vamos ver como é que a temporada lhe corre. E se calhar ele está exatamente com medo disso, com medo que lhe aconteça alguma coisa, ou já a pensar nisso, e está a dar corda aos sapatos para tentar provar o seu valor, para não estar dependente de uma marca, no caso da Honda, para hipotecar o futuro, ou para lhe garantir o futuro. Mas a Honda vai se manter no plantel. Isso, em que equipa é que vai ficar, mas garantidamente pelo menos uma equipa vai equipar. Agora veremos quem é que será, não é? Pois é isso. Até pode ser a própria AlphaTauri, atenção. A Ford fez um acordo, mas é quase... Okay, a Ford acho que falou nas duas equipas. Falou das duas equipas, pronto. Tenho ideia que sim. Que sim. Mas existe depois algumas equipas que possam buscar os motores. Até a própria McLaren pode ser uma hipótese. Eles já tiveram a McLaren neste fim de semana namorou com a Red Bull. Foi lá namorar com eles. Mas não me parece que o problema da McLaren neste momento seja propriamente o motor. Antes de pensar no motor, tem muito mais problemas para resolver. Exatamente. Aliás, a Aston Martin que o diga. E seguimos em frente para mais um rapaz. Que é problema técnico. Seguimos em frente para mais um rapaz que não parte um prato. Era o que eu ia dizer há um bocado, mas esperei que falasses no Albon. A Williams tem uma dupla muito tranquilo e que quando eu disse que esta dupla ia funcionar bem, pá. Os gajos... Eu durante o grande prémio que nós estávamos, eu e o António Pedro esteve focado. Eu estive focadíssimo. Eu e o António estávamos porque senão... em diarreia de mensagens, digamos assim. e eu disse ao António que parece-me que a Williams passou a lanterna vermelha para a McLaren ou para a Haas ou qualquer coisa assim. Estou a crer que sim, também. Os carros portaram-se bem, tanto o Albon como o Logan, já falámos nele, o Albon sempre certinho, andou ali nono, décimo, nunca baixou muito daquilo. A equipa funcionou bem, mesmo não tendo liderança, porque a Williams ainda está com este problema. Pá. Eu nunca percebi. Eles não têm diretor técnico. O Yost foi embora. Como é que ele... Yost Capito, sim. O Capito, isso. Mas eles não têm diretor técnico. Porque é que ele foi embora? Eles não têm diretor, acho que é o diretor técnico, eles não têm neste momento. É técnico ou mesmo desportivo? Não, tem o chefe, é o James Valls, o que veio da Mercedes. Exatamente. Pronto, eles não têm, ora bem, eles não têm, por assim dizer, um Adrian Newey. Sim. Pronto, acho que posso fazer esse termo de comparação numa certa medida. Pronto, eles não têm ali ninguém nesse departamento. Portanto, lá está. Isto pode estar a correr bem agora, mas quando as outras equipas começarem a desenvolver o carro, eles não tiverem ninguém responsável por isso, a coisa pode não correr tão bem. Portanto, exatamente. É melhor, pois é isso mesmo. Mas tiveram um grande fim de semana. Gostei muito da corrida do Albon. Também é o que eu digo, ele nas conferências de imprensa está sempre na paz. Meu. O gajo está sempre mesmo na onda do peace and love. Mesmo tailandês. Mesmo. Fez uma massagem tailandesa antes. Provavelmente. Com uma jing-dang de 150 quilos. Isso foi um happy ending quando ela saiu de cima dele. E lá as minhas costas. Em vez de melhorar as costas, piorou. Coitado, por isso é que o ano passado lhe rebentou o apêndice. Mas olha, boa corrida do Albon.
por acaso gostei de ver e eu simpatizo até com o álbum. Fiquei bastante contente. Este fim de semana fiquei bastante contente com aquilo que a Williams conseguiu produzir. Ele com mais tempo de Red Bull, em vez de ser logo descartado, eu acho que ele tinha dado cartas, mas isso é outra história. Mas a Red Bull são outras histórias. Seguindo em frente para um menino que fez grande corrida. Botei nele para piloto do dia, digo já. E ele fez um corridaço. Ele, tudo correu bem. Pá, cá está. Ele foi mesmo o oposto por completo do que aconteceu ao Ocon. Pá. Ele ficou... E ele fez uma corrida... Ok, a qualificação correu-lhe extremamente mal. O Ocon correu melhor. Okay? Mas depois faz uma recuperação brutal. Pá, e tudo encaixou certinho. Se a qualificação lhe tivesse corrido melhor, ele não ficava num lugar melhor do que o que ficou. Não ficava, não. Era difícil. E depois ia lutar contra o Ocon. Pronto, olha, pelo menos este primeiro round não se encontraram em pista. Tinha tido uma corrida mais tranquila, provavelmente, em vez de estar sempre a pensar em recuperar. Pá, mas não acredito que ele ficasse melhor do que aquilo que ficou. Pá, portanto, para mim, 5 estrelas. Sim. E fez, olha, para ele, de certeza que foi uma corrida divertida. Não foi como a do Max. A do Max, aquilo foi um passeio de domingo. Para ele, ao menos, esteve entretido. Teve. O tempo passou ele, a correr para ele. Não foi. Eu fico contente por ele, porque cá está, na dupla de pilotos Alpine, e ele é o meu preferido. Eu gosto bastante do Gasly. Sim, acho que também, tal como o Albon foi mal despromovido, eu acho que a Red Bull descartou demasiado cedo. Eles estavam com aquela febre Max Verstappen e era tudo a bitola da Red Bull. A uma certa altura era só Verstappen. Este moço, o que o tramou foi a pressão psicológica que a Red Bull naquele momento tinha sobre. Pronto, se queres personificar, é isso mesmo. que estavam a colocar em cima dele. Eles não tinham carro para chegar à Mercedes naquela altura, não tinham, ponto, e ficou demonstrado que não tinham, e queriam tentar fazer omeletes só com meios ovos. E não conseguiam, nem conseguiram com ele, nem conseguiram com o Albon, e não iam conseguir praticamente com nenhum, porque simplesmente não tinham máquina para isso. E depois mas a verdade, eu acho que acima de tudo na altura eles não tinham, sim, mas eles na altura... Pronto, ok, era a bitola do Max, mas na altura ele ficava muito longe do Max. Ficava, mas atenção, era Hulk e ele tinha tido, se não me engano, um ano do Toro Rosso, ou 2. Acho que tinha sido só, se não estou em erro, com o que Pronto, passa para a Red Bull, que não é propriamente o melhor carro, em que tem uma pressão. Na altura, lembro perfeitamente de ver os comentários do Helmut Marko. Que ele foi rasgava toda. Não havia nenhuma corrida que ele não rasgasse de cima a baixo. Não havia tolerância. É isso mesmo. E depois entra o Albon. E o Albon, de repente, era um menino bonito do Helmut Marko. Era uma coisa que não... não percebi. Eu, para não gostares de um piloto, se tu não gostas de um piloto, eu achei que o Helmut Marko não gostava do Pierre Gasly. Se não gosta do Gasly, não o promovia. Deixava-o estar na Toro Rosso e arranjava alguém para meter no lugar ao lado do Max. Mas mesmo o Albon, quando entrou, foi um menino bonito ao início, porque depois também, aliás, viu-se que no fim da época foi substituído. Sim, mas isso o Marco tem esse problema, não é? Depois cais em graça, ou cais em graça, ou és engraçado, e depois, entretanto, a coisa também... o Marco tem aquele efeito de nova namorada, não é? É isso. Namorada, 6 meses e depois... Outros problemas, não sei esse. Exatamente. Porque mesmo com o Pérez o ano passado, antes do verão, ele já estava a dizer que não podia ser porque já ia mandá-lo embora. O Marco, eu acho que ele quer, não sei se é por ser velho já, ele quer as coisas assim. E não existe. Parece meu irmão, pá. Classe. Ele quer as coisas assim, o Marco, e isso não pode acontecer. Não pode acontecer, não, pode, mas não acontece. Sim, mas não acontece. Não acontece, pronto. Mas pronto, estamos a divagar, estamos a falar de um gajo que nem corre e mesmo quando esteve na Fórmula 1 não fez grande merda. Já o Gasly fez uma excelente corrida. E quem já fez muito é o senhor que vem a seguir também. Se quiseres fazer já a ponte. Podemos. Bingo. Valtteri Bottas. O Bottas foi melhor dos outros. Foi tal coisa. Eu acho que o Bottas andou ali, sim, foi o melhor dos outros, e ele andou ali tipo meio desaparecido, que ninguém dava por ele na corrida dele e tal, e foi chegando para lá. Quando lhe apareceu o Alonso atrás dele e o Russell, ele ao Alonso
nem deu espiga, ele chegou para a beira, vai à tua vida. O Russell ainda lhe fez um bocado a vida negra como tem que ser, não é? A história manda. Claro, mas mesmo assim, pá, não teve para entrar em lutas que não eram as dele. O Russell não estava com um carro tão bom como o Alonso. E claro que tu tens que saber escolher as tuas lutas. É isso, é um bocado isso. Durante a corrida tu tens de saber escolher as tuas lutas, porque sabes que se calhar mas ele nem agora, mas o Bottas nem que andasse a pé para o Russell e ele sempre dificultar a passar. Mas nunca sabes, porque neste momento, não é? Naquele momento em que eles se encontram em pista, o Russell mais à frente, independentemente de o passar, mais à frente pode ter um azar. E a estratégia do Bottas voltar a entrar em ação, estás a entender? António, seja, eu acho que o Nuno, escolher as lutas. Eu acho que o Nuno se está a referir a situações antigas, a guerras antigas entre eles, claro, que o motivam, estás a perceber? Monza, pai, 2020. Quando o Russell queria o lugar da Mercedes, mas não podia. E teve-o. Mas espetou-lhe uma marrada, não é? Um Williams em cima do Mercedes. Eu acho que o não estava-se a referir mais a. Ok, já não me lembrava dessa corrida. E eu acho que ele até vai lá lhe bater no capacete, tipo, tu és. Exatamente. Mas é o Russell que bate no capacete do Bottas e o gajo cheio de culpas. Não é? Que aquilo era de 100% de Russell, mas pronto. Não, mas a única culpa que o Bottas teve naquela altura foi de estar a ser dobrado por um Williams. Exato. Sim, botas à chuva. Estava a chover, pois, estava a chover. São botas de... Nós normalmente calçamos botas para andar à chuva. Já o Bottas... Exatamente. Tem de descalçar. Já o Bottas anda descalço sempre à chuva. E mesmo... Mas não, a estratégia ele foi bastante agressivo. Eu não sei até que ponto até as próprias estratégias, o facto de ele conhecer muito bem a Mercedes e ele sabia que a luta dele ia andar por ali, não sei até que ponto ele não tinha esse plano já na manga por conhecer, pelo menos... O plano foi quando ele viu que era o Russell atrás dele, levantou-lhe o dedo do meio e... Não, porque... Quando ele para, há uma comunicação ao Hamilton, do Bonington, a dizer que o Hamilton reclama, tipo, parei os meus pneus, e o Bonington diz que é por causa do possível undercut. E o undercut era de Bottas. É que o Hamilton estava completamente perdido a vida dele, que ele não sabia porque é que estava a parar. Acho que era. Era do Stroll. Era do Stroll? Era do Stroll. Ok. Mas há uma altura que o Bottas fica à frente do Hamilton. Sim. Mas nesse específico estás a falar, acho que era do Stroll. Ok. Tenho ideia. Mas tens razão naquilo que estás a dizer. Eu acho que a coisa foi muito bem planeada por parte do Bottas e da Alfa Romeo, e eu acho que eles já estavam a ver este cenário antes da corrida começar. Sim. E deu frutos. A prova disso é o lugar onde ele ficou. É que segurou ali os pontinhos. Sim, e parece-me que poderá ser o lugar cativo do Bottas para esta temporada. Sim, cativo não acredito. Não, sabes que que ele vai andar ali a lutar por ou só um Alpine nesta corrida com o Ocon tem o homem que ou com uma boa corrida do Yuki ou não sei o quê, acredito que ele anda ali a lutar. Depois vai haver, mas em condições normais, vamos dizer que cá está, vai muito depender também da Alfa Romeo, do desenvolvimento, mas eu diria que para essas primeiras corridas o Bottas, o 8º lugar é um lugar que pode ser dele com alguma facilidade. Pela experiência, o carro está bom. Eu acho que agora, claro que os Alpine, vamos ver. Os Alpine já nos provou que fazem coisas. E vamos calma ver. Que ainda não avariaram, vão avariar ainda. Sim. Vamos passar então para o próximo. O Russell. Coitado. O Russell voltou para o lugar dele. Ele o ano passado andava cheio de peito porque andava à frente do Hamilton. Agora andou e viu que com o carro, porque o Hamilton é que era a vítima sempre para os testes e para as experiências da Mercedes. E o outro andava sempre com o carro mais ou menos direitinho. E pronto. E este ano, com as coisas mais ou menos equilibradas, ele teve a dose dele de humildade. Toma lá, vai para o teu lugar. Eu acho que o caso dele não foi humildade, porque ele tem uma intervenção qualquer, não sei onde, que basicamente o gajo faz o resumo da temporada toda. Exato. Não, mas ele já fez o resumo.
Para ele já diz que a Red Bull vai ganhar todas as corridas. Sim, sim. Andam todos Sim, ele disse isso, mas outros... Não, ele disse isso literalmente. A Red Bull vai ganhar todas as corridas. Mas isso parece-me declarações de bebê chorando. Parece-me declarações de bebé chorando. Acho que isso nem é para ler. Mas eu sonhei, ou a certa altura durante a corrida, ele, quando estava atrás do Hamilton, disse que estava mais rápido. Faça-se alguma coisa com o Hamilton. É que eu sinto que estou mais rápido do que ele. Mas a verdade é que a resposta do engenheiro foi struggling, que o Hamilton estava em dificuldade. Foram todos sérios. Na Mercedes, este fim de semana, eu acho que foram demasiado sérios. Até o Toto Wolff, no final da corrida, diz que aquilo foi uma borrada só. Mas a questão é, o Russell queixou-se disso. O engenheiro disse que o Hamilton estava struggling, mas o Russell também mesmo assim não lhe passou. Portanto, estava igual a ele ou pior. Não. Mas, sim, não estava melhor. Agora, como dizia o Nuno, o Russell agora vai ver que, com quantos postos faz uma canoa, a não ser que a Mercedes volta outra vez a ter que fazer mais uma temporada como a do ano passado, não é? Que é outra vez todas as corridas com invenções e testes e mais upgrades e afins. E não sei se o Hamilton vai papar esse grupo desta vez. Mas agora o Russell vai perceber que o colega de equipa é um 8 vezes campeão do mundo. 7? 8? Já nem sei. 7. E ele está à procura do 8º, é isso. É um 7 vezes campeão do mundo com os recordes todos e as coisas não vão ser da mesma maneira que o ano passado. Claro, isso traduz-se em experiência, quer ele queira, quer não. Sim. É um excelente piloto, eu gosto muito do Russell. Sim. Nada contra o rapaz. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre gostava dele até de quando ele do esforço que ele fazia na Williams, não é? Porque andou lá a patinar anos e anos Mr. Saturday. Exatamente. Para conseguir fazer alguma coisa de jeito e pouco conseguiu, mas pronto, era quase andar com os pés à Flintstone e os outros com o motor, não é? Mas agora, desde que foi para a Mercedes, parece-me que ele não sei, acho que perdeu a humildade que devia ter por estar na Mercedes. Ganhou um bocado de presunção. E por ter ao lado dele, se calhar até por o mesmo ano passado, ele acabou por ter melhores resultados que o Hamilton, pelo menos, não sei se, não me lembro se em termos posicionais ficou à frente dele. Ficou, então não teve uma vitória. Pois, exatamente, mas pelo menos a vitória teve e o Hamilton não teve nenhuma vitória e acho que isso que lhe sobe um bocado à cabeça. Ele é bom, é rápido, para mim é dos melhores pilotos que está aqui à chuva. Sim. Ele à chuva é muito bom, é dos melhores. Não digo que é o melhor, mas é bom. Sim. Aliás, os melhores resultados que ele fez na Williams foi à chuva. O pódio, inclusive é um pódio, não é? Exatamente. Mas atrás no safety car até eu fazia um pódio. Exatamente em Spa, não é? Foi no Grande Prémio que o Mazepin faz a volta mais rápida, pá. Sim, mas ele fez a qualificação para estar ali. Fez. Sim. Não vamos tirar o mérito, como o Magnussen no ano passado no Brasil, não é? O George Russell é um bom piloto. Eu acho que, de facto, a temporada passada pode o ter iludido um bocadinho. Faça aquilo que... A posição dele, eu não vou dizer ao valor dele, porque eu acho que estes gajos não têm dúvida dos seus valores. Não são gajos que sofrem de crises existenciais. Podem ter meia volta. O Hamilton, acredito que o ano passado tenha tido um bocadinho, mas não é malta que sofra muito de crise existencial. Agora, claro que ele deveria estar, ou estaria iludido, eventualmente, com a posição dele na equipa e de facto, o que ele realmente vale em comparação com um colega de equipa. Pá, não sei, vamos ver. Pá, foi um fim de semana menino para ele. Eu não quero fazer do advogado do diabo, muito pelo contrário, mas pondo-me um bocadinho do lado dele, deve ser lixado. Tu chegares à equipa que tem limpo tudo nos últimos anos, quando tu ainda estavas no infantário e justo no ano em que tu vais cair lá, acontece, é o como é. Não deve ser fácil. Ficamos a pensar nisso. E passamos para o piloto seguinte,
que é de facto Lance. O herói, para mim, um dos heróis do fim de semana, se não o herói, não é? Pá, porque o gajo, pelos vistos, estava mesmo à rasca daqueles pulsos. Não sei se vocês viram na sexta-feira ele mexer o volante com a mão esquerda, assim, a tentar empurrar com o cotovelo. Porque ele passava uma mão e passava a outra para cima. Pá, sou muito honesto. Ia sofrer a sair de dentro do carro. Ele vai dar graças a Deus agora esses 15 dias. Ele vai dar graças a Deus agora esses 15 dias até o próximo grande prémio. Penso que é 15 dias, não é? São 15 dias. São 15 dias. Ele vai dar graças a Deus a essas 2 semanas, digamos, ou semana e meia, de descanso, porque ele de facto precisa, não é? Eu não sou o maior adepto do mundo do Lance. Não. Muito pelo contrário, se calhar. Mas tenho dado. Mas dos pagantes, atenção, dos pagantes, vamos ver uma coisa, ok, o pai comprou a equipa. Okay. Sim, mas o Lance à chuva é bom. O Lance à chuva é bom. O Lance era bom nas fórmulas de promoção. O Lance já teve pódios. Exatamente. Os pagantes não é dos piores. Aliás, até eu vejo um post tá, aqui do João Carlos Costa, comentador da Sport TV, a dizer: abriu o Twitter hoje de manhã. Exato, e percebi que o mundo descobriu ser o Lance Stroll um excelente piloto, mais do que merecedor de estar na Fórmula 1. Apenas me espanta os 8 anos de atraso. Sim. Ele próprio diz... Eu apanhei uma história há uns anos atrás de um piloto português, que é melhor não dizer o nome, porque não vai estar aqui a cometer qualquer tipo de crime, que dizia que havia um piloto, naquela altura, isso já foi há alguns anos atrás, naquela altura havia um piloto na Fórmula 1 que o pai, pelo dinheiro que tinha alugado pistas, tinha comprado fórmulas e contratava pilotos profissionais que já tinham andado na Fórmula 1 para treinar o filho. Eu fiquei sempre com a ideia que seria o Stroll. Por muito que nós não gostemos, isso não é crime. Não é, exatamente, não é. Eu não sei se ele aproveitou todas as ferramentas. É que o Latifi garantidamente não foi. Por isso eu acredito que seja o Stroll. O mundo é injusto. Tenha tido essa possibilidade. Agora, o mundo é injusto. O que é que lhe vamos fazer? O pai, de facto, é multimilionário, regado de papel completamente. Deu esta possibilidade ao filho. Ok. Se é correto ou não é correto, face aos restantes miúdos que correm, não é discutível, ok? Mas o rapaz pessoalmente pegou nesta oportunidade e fez-se um piloto. O mundo é injusto. O mundo há de ser sempre de quem tem dinheiro. Se é, nem digo justo, se é ético ou não perante os outros, se calhar não, mas nós vemos isso nos nossos dias. Quem é que nós sabemos perfeitamente que tem empregos porque é fulano, ciclano? Vemos isso no nosso governo, isso mas é outra história, todos os dias. Portanto, eu não, nem é por aí que eu não apreciava particularmente o moço. Acho que assim é pagadito, estás a ver? Talvez por não ser aquele piloto mais empático, mais... Mas eu acho que isso... Mas cá está, eu acho que isso até é uma presença assim... É uma boa particularidade dele. Ele podia armar-se no paddock e achar que é o maior do mundo. Então, o gajo é filho de quem é, o pai é carregado de papel, faz o que quer, o Lawrence Stroll faz o que quer, e chega ao ponto de comprar uma Aston Martin, de criar tudo o que fez nos últimos anos, okay? Que é um excelente projeto, eu acho, independentemente daquilo que se viu do fulano no Drive to Survive. Acho que o projeto todo, da forma que o gajo agarrou nisto, independentemente que ele tenha não é, na parte de trás da mente dele o objetivo de fazer o filho campeão do mundo, eu acho que o projeto não fica pelo Lance Stroll, okay? O projeto do Lawrence Stroll é um projeto de continuidade e eu acho que o miúdo está bem. Já gostei menos ao longo dos anos, fui começando a apreciar a postura dele, porque de facto, para quem podia estar de nariz mega empinado... É verdade, acaba por ser um gajo que tem corrido e tem... E mostra e não é isso, e tem conquistado coisas também depois, em cima do dinheiro do pai, tem conquistado coisas pelo punho dele. Por ele próprio. Exatamente, claro. Porque ele mesmo a vitória no terceiro lugar da Williams foi ele que o foi buscar, não foi o dinheiro do pai.
E o ano passado... O ano passado ele andou grande parte do ano à frente do Vettel, é uma verdade. Ainda fez uma pole há 2 anos na Turquia. Exatamente. Sim, naquele fim de semana, também aquela pista, mas cá está, o que prova o quanto ele à chuva é bom. Não, ele à chuva é bom. Porque aquela pista era manteiga autêntica. Nada a dizer. Okay. Sim, foi nesse grande prémio que o Bottas saía de 5 em 5 metros, estava a ser... Exatamente, sim. E que o Hamilton é campeão do mundo com aqueles pneus intermédios slicks. Os interslicks. Exatamente, os interslicks. Eu acho que o Lance Stroll, pá, é bom. Cada vez Istambul é esta que está aqui. Foi. Eu tenho aprendido ainda com o Mercedes cor-de-rosa, não é? Eu tenho aprendido a apreciá-lo, ou a aceitá-lo e a ver-lhe valor. Não, ele tem lugar na Fórmula 1. Vai ser um problema aqui vai ser um problema a médio prazo, parece-me, e não sei se até não vai ser já este ano um problema, gerir a equipa. Porque há uma coisa que o pai faz, o negócio de meter lá o Alonso é um excelente negócio. Eu acho que não é um no-brainer para qualquer gestor de empresa. Tens um dos melhores pilotos do plantel que está aí à bica, eu tenho dinheiro, tenho aqui um projeto para aliciar o gajo, vou contratar o gajo, ok? Só que depois tem o lado de sou pai deste moço que está aqui, não é? Como é que eu vou gerir isto quando isto começar a apertar? Porque vai apertar. Sabes uma esta coisa? Corrida não apertou, mas vai apertar, mais cedo ou mais tarde. Eles nesta corrida até pareciam ser, pelo menos pelo qual Alonso disse no fim, a preocupar-se com ele, pareciam estar ali numa relação de paternidade muito bonita. Agora, não sei mas é porque ele não sabia que foi ele que lhe espatou uma castada. Não sabia, eu já sabia, entretanto o Alonso já sabia. Não é? Agora, das duas uma. Agora, das duas e ele não tem culpa nenhuma. E entre o facto de ele estar convalescido e estar a atacar, porque depois, cá está, aquilo foi foram abordagens diferentes. Perfeito, exatamente. Foram abordagens diferentes à mesma curva. O Alonso quer fazer a tesoura ao Hamilton, ok? E o Russell e o Lance trava tarde para passar o Russell por dentro da curva e eles encontram-se ali os dois no Apex de uma forma diferente de abordar aquela curva. Exatamente. Aquela curva, se fosse mais larga, mais estreita, não dava espaço sequer para o Alonso ter fazer aquilo, ou ao contrário, ou para o Lance cortar da forma que cortou. Como dava espaço, proporcionou-se ali. A primeira vista, quem visse, se calhar deitava a culpa ao Lance. Não, mas depois analisar-me friamente, é isso. Analisar-me friamente, não, acho que lá está, foram abordagens diferentes e proporcionou-se ali, estavam no lugar errado, à hora errada, ou no lugar certo, à hora certa. Aquilo é um acidente de corrida, como foi analisado, e bem, não há aqui, não é por cá, são os dois da mesma equipa, não. Aquilo não. Felizmente, não houve consequências. Correu bem para toda a gente. Mas a verdade é que se podiam ter lixado os dois ali, não é? Sim. Podíamos, era a primeira curva. Não é? Exatamente. É isso. Não vai há muito tempo que andou um em cima do outro, quase. Exato. Não vai há muitos e vamos seguir para o próximo na classificação. Foi Lewis. O Sir Lewis Hamilton, que na minha opinião, tendo em consideração o material que teve na mão. E, aliás, há uma coisa muito engraçada no pós-corrida. Acredito que tenha sido o dele. O quê? O material que ele teve na mão. Exato. Eu acho. Há uma coisa engraçada entre o mindset do Russell no final da corrida e o mindset do Hamilton no final da corrida. O Russell completamente derrotado. Tipo, sim. Eu quero ir para casa chorar, fazer pôr-me em posição fetal. E o Hamilton, vamos mudar, vamos lutar. E o Hamilton estava contente com a corrida que fez. É o que é. Vamos ter que fazer desenvolvimento, vamos ter que trabalhar. Dentro do carro, ainda no fim da corrida, dentro do carro, ao meter no pit lane, ele disse à equipa, é isso, vamos desenvolver a partir daqui. Mas mesmo... depois quando eles vão para as zonas das entrevistas, sim. Ele estava bem disposto, ele foi ter com o Alonso, tudo bem, em primeira corrida, até podia estar completamente no inverso. Eu acho que, para quem conhece o Hamilton, eu acho que ele, não sei o que é que ele quer da vida dele. Eu já percebi, ou já todos percebemos, não é, que o gajo quer ficar pelo menos até aos 42. A meta do gajo agora é bater o recorde do Alonso da idade. A meta do gajo é conforme o Alonso chegar. Se o Alonso chegar aos 45, exatamente. vai querer chegar aos 45.
Pronto, isso é ponto assente. Isto não é só agora uma questão de título, pá, o gajo está de bem calmo na Fórmula 1. Na Fórmula 1, sim. E depois eles têm aquela amizade meio inimiga, não é? O amor-ódio, ele e o Alonso é engraçado. Por acaso gosto daquela My relação. Friend! Exato. Com a faca atrás dele. Exatamente. Opa, o Hamilton, eu acho que fez o máximo que conseguia com o material que tinha. Mais um caso. Mas era o que eu estava a querer dizer. Ele podia ter acabado no final da corrida, pá, ciente que isto vai ser outra vez uma valente bosta esta temporada. Vai ser outra vez correr atrás do prejuízo. Eu não digo que a Mercedes não chega lá à frente, mas neste momento vai ter que correr atrás do prejuízo, enquanto, por exemplo, a Red Bull vai dormir descansadinha nas próximas semanas, ok? Pronto. E ele podia sair do carro, pá, tipo como saiu o Russell. E era mais natural, do caso do Hamilton, que é um bocadinho drama queen às vezes, ok? Sair do carro com este mindset. Mas não. Ele saiu completamente o oposto. Pá, leve. Pá, notei que estava satisfeito com a corrida dele e ele fez uma boa corrida. Pá, teve ali as lutas que teve, principalmente com o Alonso, não é? Aliás, não deu para mais. O momento da corrida. O momento da corrida é não porque o Alonso ultrapassar o Hamilton, mas porque aquela ultrapassagem foi do caraças. Foi do caraças. E, mais uma vez, prova que não é para bater sempre no mesmo cego, mas prova que é possível fazer ultrapassagens sem mandar o carro para cima do outro e respeitando cada linha de... Eu gosto de... É nisso que se vê a experiência de um piloto com mais idade. A experiência de um piloto com mais idade e com mais anos disto, que é criar oportunidades de ultrapassagem em vez de estar à espera do DRS e da autoestrada, que isso não tem piada nenhuma. Isso, mas acima de tudo eu acho que na ultrapassagem o Alonso obviamente naquele momento tem um carro melhor que o Hamilton, é tudo muito mais fácil, ok? Mas acho que a forma que a ultrapassagem foi feita foi correta. Noutra circunstância, com outros pilotos, se fosse noutra circunstância, eu acredito que se não fossem esses dois pilotos, e eu defendo muito a questão do Hamilton já desde 2021, por causa da corrida a Abu Dhabi, porque houve muita gente que me disse, houve alguns amigos meus que me disse que o Hamilton naquela curva, quando o Max o passa, ficavam os dois ali naquela curva, como já aconteceu noutras épocas, ou noutras eras, com o Schumacher, com o Senna, etc. E eu sempre discordei disso, porque o Hamilton, independentemente de ter aquele feitio dele, como qualquer piloto também tem, o Alonso é tudo menos o flor que se cheira, em termos de personalidade, ou pelo menos ao longo dos anos também a idade traz-nos sempre mais, não é, a maturidade e outra forma de ver as coisas. O Hamilton sempre foi também uma personalidade peculiar, até provavelmente mesmo pelo facto de ser o primeiro, e até o momento o único... não sei se diz preto ou negro, peço desculpa, na Fórmula 1 e num desporto elitista. E ele, obviamente, que teve sempre esta postura diferente. Agora, ele, acima de tudo, é um gentleman driver. E sempre foi. Tu estavas a querer dizer... Ao longo dos anos. Tu estavas a querer dizer que pelos teus amigos ele faria o mesmo que se fazia antigamente, sim, que era, ok, se desistirmos os dois, eu ganho, portanto vou-me atirar para cima dele. Sim. Muitos amigos meus disseram. Eu não sou nada a favor disso. O Max faria o Hamilton a fazer isso. Eu ponho em causa, se fosse ao contrário, eu ponho seriamente em causa, nunca não aconteceu, provavelmente já não vai acontecer nessas circunstâncias, por isso nunca saberemos. Mas eu ponho em causa, se a situação fosse inversa, se o Max não faria isso. Não seria mais agressivo, como ele foi, por exemplo, em Monza. Em Monza dizem que o Hamilton, que vai para a linha para a trajetória, não acho. Ali é o Hamilton e o Max travem à mostarda, cada um na sua trajetória, e depois o Hamilton até dá algum espaço ao Max, isto em Monza, não é? Na primeira curva, na direita, e depois à esquerda o Max vê aquela abertura e tipo, não, isto me deixaste espaço, é para eu passar. Nesse caso específico, eu acho que tentaram os dois a sorte e tiveram um azar. Está lá aquela banana que fez levantar o carro e proporcionou aquilo que proporcionou. Eu acho que o momento da ultrapassagem do Alonso ao Hamilton na corrida do Bahrein, para mim é excelente por causa disso. Porque, houve muito respeito, são ambos gentleman's driver, e acima de tudo é esse tipo de espetáculo que eu quero ver. Eu não quero ver carros uns em cima dos outros e sim. voar.
Eu acho que... Exatamente. Mas vamos ao Sainz antes de ir ao Alonso. Sim. Vamos ao Sainz, o Carlitos. O Carlitos fez uma corrida... Foi. Opa, eu posso dizer uma coisa, eu tenho pena dele, porque eu acho... Não, tenho, porque eu acho que ele é capaz de mais e está pronto para mais. Nesta coisa estava pronto para mais, mas não tem máquina para o acompanhar. Eu acho que ele está, aliás, viu-se na saída, eu acho que ele está em desespero interno total. É a sensação que eu tenho. Tem que se fazer pela vida, às vezes, também. Certo, também tem. É que ele mesmo assim, ele continua uns furinhos abaixo do Charles. Do Charles. E ele não, tudo bem que arranca com computadores diferentes. Contra isso nada. E ele depois é vítima de toda aquela agressividade na partida. Sim, não é? E eu nem estou a dizer ele ficar à frente do Charles. Mas... eu acho que ele conseguia ir mais longe nesta corrida. Pá, eu acho que ele no fim estava com medo que o carro partisse também. Sim. Que acontecesse o mesmo. E aquilo fez com, parecendo que não prejudica. Pá, ele parece que está ali retraído, está preso dentro daquele ovo e não vê forma de dar saída àquilo. Muito sinceramente. É um bocado, sim. É um bocado isso. Acho que... Opa, fiquei contente dele ter aguentado o Alonso, o Hamilton atrás. Porque houve ali uma altura que o Hamilton estava em cima dele, não é? E ele aguentou bem a pressão e depois o Hamilton também não conseguiu aguentar. Não teve cá. Acho que havia aí uma diferença de pneus inicial e depois quando o Mercedes começou a lamber pneu não teve hipótese para a Ferrari. Ficou para trás e acabou. E vamos ver também, isto é mais um daqueles casos ao longo das próximas corridas que vamos ver melhor, mas parece-me que até a Mercedes está atrás da Ferrari, não é? Neste momento. Sim. A julgar por esta situação do Hamilton com o Sainz, ele não conseguir ultrapassar. Parece-me claramente que sim. Sim. Acho que é óbvio, sim, completamente. Fernando? Agora vamos ao Nandinho. Agora quero aqui a música do Zaga outra vez, não é? Não podemos. O YouTube manda-nos um strike. Se já a música do genérico está sempre aviso, imagina se pusesse... a do Zaga. Eu tenho que confessar uma coisa em relação ao Nando. Que quando foi anunciado o regresso dele há 2 anos, por aí, eu era muito crítico, ou fui muito crítico na altura, e eu era daqueles gajos que dizia que ele não vinha para cá fazer, que ele não ia para lá fazer nada, que já estava velho, que já estava parado, que só ia estragar a imagem dele, muito crítico, e também tinha em consideração o feitio dele, todas as equipas por onde passou, deixou sempre ali alguma inimizade, pronto. E logo no primeiro ano surpreendeu-me e eu mudei um bocado a opinião e dei o braço a torcer, porque é assim que temos de ser, porque realmente surpreendeu-me pela positiva e esse sentimento de surpresa foi aumentando e até que culminou agora naquilo que todos nós sabemos. Portanto, dou o meu braço a torcer, realmente ainda bem que ele voltou, porque merece bem um lugar ali no meio daqueles 20 indivíduos. E pelos vistos, ao fim de 15 anos, para aí, teve a sua primeira decisão acertada para a mudança de equipa, não é? Porque o gajo andou sempre um bocado aos trambilhões, desde que sai da Renault, não é? Para a Ferrari. Sim. Para a Ferrari, não, desculpa, para a McLaren primeiro. Como é que foi? Já nem me recordo. Não, ele sai da Renault para a McLaren, depois McLaren para a Ferrari. Estou certo? Não. E depois teve na McLaren depois outra vez. GP2 Engine, exatamente. Exatamente. Pronto. Finalmente parece que acertou. Aliás, se olharmos bem, de todas as mudanças que houve, eu acho que ele foi o único que acertou. Exato. Neste momento foi ele que ele sabia qualquer coisa, pá. E o Gasly, e o Gasly, de certa forma. Mas o Gasly era quase um no-brainer que, obviamente, que a Alpine estaria sempre melhor que a Alfa. Sim. O Gasly, exatamente. Agora, daquelas trocas mais próximas, mesmo o próprio Piastri, a McLaren, Alpine,
Ele tinha ficado bem melhor na Alpine, quase. Ele andou a correr o risco de ser processado, de ainda ter ser indenizado. Vamos falar do Alonso, quase 42 anos, pá. Nós praticamente todos os pilotos que vamos até agora metemos lá o barulho. Não há muito a dizer. Ele fez um corridão. Eu estava mesmo com um feeling que ele podia fazer a pole position, mas está claro que vai ser difícil. Não. Mas eu também estava a Red Bull trouxe muitos sacos de areia lá do deserto. Mas eu também estava à espera mesmo disso. Estávamos todos. Acho que estávamos todos. E eu acho que isto... Era feriado em Espanha. Completamente. Pelo menos em Oviedo era. Mas isto foi comum a muita gente com quem eu fui falando. Toda a gente estava com aquela coisinha do Fernando, mesmo a felicidade por ele ter alcançado o terceiro lugar e não sei o quê. Acho que foi comum a toda a gente. Poucas pessoas, pelo menos com quem eu falei, aliás, poucas não, nenhuma das pessoas com quem eu falei, toda a gente ficou entusiasmado pelo lugar do Alonso. E ele agora até pode estar 3 corridas sem fazer nada, mas eu acho que esta corrida tem uma série de coisas boas que vão ficar para a história. É um bom momento para a história. Primeiro, é a primeira corrida que ele faz com a Aston Martin e consegue pontuar. E logo não é só pontuar, vai ao pódio. E faz uma corrida de topo, ok? Para chegar ao terceiro lugar. É no fim de semana que ele comemora 20 anos do seu primeiro pódio na Fórmula 1. Se não estou em erro. Da primeira corrida. Ou da primeira corrida. Mas da primeira corrida. Eu tenho ideia do primeiro pódio, da primeira corrida, não me recordo. A primeira corrida que foi... eu acho que sim. É a primeira corrida, pronto. Ou seja, há aqui um conjunto de fatores, eu acho que é isso, é a primeira corrida. Há um conjunto de fatores engraçadas à volta desta questão do Alonso. E depois é quase fantástico. Quando olhávamos, por exemplo, com o Schumacher, na altura que se reformou a primeira vez, que já era uma idade avançada naquela época, não é? E olharmos agora para o Alonso, com perto de 42 anos, ele faz em julho, está com uma forma física brutal e está com um andamento fenomenal. Eu, neste momento, aliás, quando ele entrou na Fórmula 1 era anti-Alonso, ok? Na época ainda por cima do Schumacher, por isso ele veio ali destabilizar aquilo que estava mais ou menos estável. E tinha uma atitude péssima. O fulano era mesmo intratável. Sim. Eu não gostava nada dele. Quando o gajo foi para a Ferrari, lá tive que engolir um sapo. A Ferrari não é nada a minha equipa preferida, por isso não fez qualquer tipo de efeito. E nessa altura, quando ele começa a andar na Ferrari, eu noto que a coisa mudou um bocadinho, ok? E ao longo dos anos tenho apreciado a postura dele em relação ao desporto automóvel, porque nós estamos a falar aqui da Fórmula 1 e podemos dizer que até é uma questão de alimentar o ego dele, mas o gajo foi fazer Indy, o gajo queria o Triple Crown, foi fazer o Indy para ver se ganhava ele fez tudo. As 500 milhas. O gajo foi a Le Mans, à segunda tentativa lá o que foi, ok, não havia concorrência, mas já havia pelo menos outro carro da Toyota, por isso não há nada a dizer. O gajo ganha Le Mans. Foi fazer Dakar. Volta à Fórmula 1. Volta à Fórmula 1 com o ritmo que tem demonstrado ao longo desses últimos 3 anos. Ou 2 anos, e agora iniciamos a 3ª temporada. Não há mais mesmo nada a dizer em relação ao... Exatamente. Não. Eu gosto eu gosto essencialmente da postura que ele tem apresentado nos últimos tempos, desde que regressou à Fórmula 1. A idade fez-lhe bem. Fez. E anda nos sítios. E anda nos conheceu outras realidades. Um gajo mesmo assertivo no que diz e... Sim. Acho que está um pilotaço, e por isso é que eu no podcast anterior disse que eu tinha o meu favorito para este ano, que era o Alonso. E tu puseste aí um meme que o coloca, não é bem um meme, verdade. Não é um comparativo com o... Eu ia perguntar se vocês queriam comentar isto. Isto é um post que compara, para quem está a ouvir e não a ver, com um post que compara o Niki Lauda com o Fernando Alonso, no aspecto de
retiraram-se os dois com 2 campeonatos do mundo ganhos, retornaram os dois 2 anos depois, e o Lauda, no 3º ano depois de retornar, foi campeão do mundo. E o Fernando está no 3º ano. Com uma equipa inglesa e com um motor alemão. Que é a mesma circunstância que acontece neste momento ao Alonso. Exatamente. Uma equipa inglesa com motor alemão. Está no 3º campeonato, numa equipa inglesa com motor alemão. Só falta mesmo confirmar daqui a uns meses o tricampeonato. E eu gostava, mas não me parece. Mais do que propriamente não ser o Max a ganhar, eu gostava. Não é isso, pá. Não, porque se for o Max, é assim, quando me vêm dizer que é monótono, a Fórmula 1 ganha sempre o mesmo, pá, eu não concordo. Podemos ver futebol, por exemplo, e fazer comparação com o futebol. Às vezes há campeonatos que ganha sempre a mesma equipa durante 5 ou 6 temporadas seguidas e está tudo bem para isso acontece em qualquer desporto, exatamente. Isso, para mim, é tipo. Não é por ser monótono de ser novamente o Max a ganhar. Não é por aí. É porque eu gostava mesmo que o Alonso fosse campeão do mundo. É mesmo genuíno para ser o gajo ficar para os anéis, depois de ter tido tantos problemas na carreira dele, muitos deles até por culpa dele, culpa própria, sim. Ok? Mas conseguir finalmente dar a volta a isto, e o gajo aos 42 anos, porque já no final do ano terá perto de 42 anos e meio, não é? Para ser campeão do mundo. Ponto. Isto era lindo. Isto era um filme. Daqui a 10 anos fazia-se um filme de Hollywood em que o próprio Alonso fazia dele próprio, que ia estar novo ainda, fresco como alface, não é? Então o gajo não envelhece, pá. E parece-me, não, gostava bastante. Mas vamos seguir em frente, porque senão... Vamos lá, senão nunca mais saímos daqui. Estamos aqui a acho que agora podemos juntar os dois. Ia mesmo dizer isso. Eu não concordo com isso. Não? Acho que... não, porque, de facto, em relação ao Max, não há muito a dizer. Max pega no carro, faz a partida dele, chala um queijo e fez a corridinha dele. Ele diz que no primeiro stint não andou ali a puxar, e de facto puxou, porque ele abriu logo um fosso 10 segundos ao fim de 2 voltas, quase parecia o Sousa da Ponte, não é? Que no primeiro 100 metros 50 metros 50 metros levava 100, não é? Não, ele foi à vida dele, pegou no material que tinha e fez a corrida dele. O Checo ainda teve de lutar um bocadinho. Exatamente. O Checo, teve que ultrapassar o Leclerc a certa altura. Exato. É isso. Ele teve que... Mas também, ok. E a culpa é dele. O Sérgio não faz melhor corrida por causa dele. O arranque correu-lhe muito mal, não é? Ou ele correu-lhe mal, ou ao Charles que correu bem demais. Ao Charles já sabia que ia correr-lhe sempre bem, que era o gajo que arrancava de pneus novos. O Pérez tinha que estar mais concentrado, não é? A reação dele, independentemente da questão dos pneus, a reação dele é péssima. O gajo... Foi. O Leclerc já está ao lado do carro dele quase quando ele arranca. Não é? Não, estou a exagerar, ok? Mas sim, o arranque foi mal. Ele estava a nanar. No arranque. Ele ainda bem teve o discernimento, ao menos, de corrigir o erro que teve, porque a partir do momento que corrigiu, nunca mais também ninguém o viu. Sim. Ele tirou o bilhete, foi a vida dele. A realidade é essa, andar ali os dois, o Red Bull, numa liga deles próprios. Se o Checo tenha arrancado bem, ou consegue pelo menos nas curvas 1 e 2 manter o segundo lugar, já estava. Iam os dois à vida dele, o Max estava sempre mais abaixo, o Checo ia um bocado atrás, mas ninguém nos apanhava. E era uma corrida, e era como foi, a partir do momento que ele ultrapassou o Charles. Ninguém os viu, não apareceram na televisão, porque não havia nada para aparecer. A realidade é essa, estava numa liga deles próprios. Eu espero bem que a Red Bull não esteja assim a temporada toda, porque depois não vai ser o facto do Max ser terceira vez campeão do mundo, vai ser uma temporada muito chata, no sentido em que ninguém vai dar luta ao título. O título vai ser decidido aí no verão, não é? Se calhar antes de chegarmos à interrupção das férias, e está a coisa arrumada, e espero um bocadinho piada apenas por causa disso, porque eu sei que nós vamos ter imensas... Mas seja qual for a equipa que tenha assim esse domínio, seja qual for a equipa. Exatamente, quando era a Mercedes também não apreciava particularmente. Sim, mas no caso da Mercedes houve pelo menos uma ou outra temporada que tiveram... eu apreciava. Está bem. Menos uns likes nas redes. Mas foi em 2020 ou 2021 que a Mercedes ganhou
todas as corridas e o Max ganhou 2, que foi em Silverstone e em Abu Dhabi. Foi em 2020, se não me engano. Exatamente, o Max ganhou exatamente a segunda corrida de Silverstone, a de comemoração de 70 anos, e ganhou em Abu Dhabi. Mas o Hamilton não ganha tão cedo o título. Houve outras circunstâncias. Não. Sim, mas quero dizer que foi para a mesma equipa. Mas deu muito Mercedes. Sim, isso, era aquilo. Mas esse ano também é um ano atípico. 2020, vamos esquecer, vamos puxar uma borracha, muitas coisas, 2020. Certo, mas vamos tornar o mesmo. Estavam as mesmas condições para todos. Sim, estavam iguais para todos, sim, tens razão. É tal situação. Não, mas eu espero que a Red Bull não esteja assim, porque senão vai ser mesmo uma seca, independentemente, que era o que eu ia dizer há um bocadinho, independentemente de depois cá atrás, está visto e promete muitas lutas. A Aston Martin não vai poder dormir da forma, porque a Ferrari e a Mercedes vêm aí. Não há dúvidas nenhumas. E depois o resto do pelotão, que de facto está muito compacto, e se mantiver-se assim a temporada toda, vamos ter corridas espetaculares. O problema é que vamos ter corridas espetaculares durante 20 ou 30 voltas, depois vem, entretanto, o Max e o Sérgio Pérez, não é? Para dobrar e pronto, vai baralhar ali um bocado, e os gajos vão dar voltas a toda a gente e pronto. Eu acho que nestas corridas faz falta o Latifi. É verdade. Latifi. Tu se neste grande prémio tivesses tido ali... É certo que eles iam fugir na mesma. E não ia mudar muito, acho eu. Não, mas se ali a 10 voltas do fim o Latifi espetava uma cacetada contra a parede, a coisa já animava um bocadito. Pelo menos ali, se calhar, o Max fugia na mesma, mas se calhar durante uma volta o Fernando ia andar em cima do Pérez, ou o Sainz ia andar em cima do Fernando. Calma, vamos ter safety cars. Esta corrida não é propriamente uma corrida de safety car. Eu em Jeddah, por exemplo, acredito que vamos ter para aí 2. Em Jeddah vamos, de certeza. Este circuito, com grandes margens de manobra fora das escapatórias, era mais que natural. Vamos pôr as fichas no Piastri. Exato. Pronto. Isto está feita a nossa análise para este GP do Bahrein. Vamos lançar aqui uma coluna daqui no nosso podcast, em que cada um de nós vai avaliar o ponto mais positivo e menos positivo. Uma questão. Podemos repetir uns dos outros? Vale tudo. É pronto. Nosso. Isto é nosso, quer dizer, pronto, até começar a ver comentários, a gente faz o que quer. Exatamente. E depois haver comentários também. Exato. Não deixa de ser nosso. Mas aceitamos até porque isto não é uma democracia. Nós é que mandamos, por isso. Mas pronto, vamos lançar então essa coluna em que é o aspecto mais positivo, o P1 do Grande Prémio e o P20 sendo o menos positivo ou negativo do Grande Prémio. E começava por ti, Pedro. O que é que para ti foi o... Claro, tens de começar. Alguém tem que começar, por isso começas tu. Eu tenho várias alternativas, por isso é que eu perguntei. Eu tenho várias alternativas. Dá duas só. Não, P1 e P20. Era só por causa de caso. O que é que para ti te marcou mais? Para não repetir. Vai-se repetir porque toda a gente vai apontar para o P1. De nós três, o P1 já sabe quem é que vai ser. Não vou dizer. Vou para ser diferente, se calhar, e já disse, e botei nele para piloto tudo, e vou para o Gasly. Acho que merece destaque. É o teu P1 por aquilo que fez. Semana. Sim, é o meu P1. Lá está, para ser diferente, para não estarmos também sempre no mesmo. No P20 McLaren, acho que nem preciso justificar grande coisa, muito sinceramente. O Gasly fez aquela recuperação excelente. A McLaren tem tenho outra. Pronto. A McLaren tem de chegar ao campeonato, porque acho que eles ainda nem chegaram, acho que eles ainda não estão conscientes de que realmente a temporada já começou. Ainda estão em walking na fábrica a fazer qualquer coisa. Pronto, é um bocado isso. Portanto, passa a bola a outro. E tu, Nuno? Quem é o teu P1 e o teu P20? Olha, eu começo pelo P20 e o meu P20 vai ser o Horner e as bocas ao terceiro Red Bull. Sim. Por acaso não viste falar disso, inclusive o Pérez também. Exatamente. Pérez também disse. Isso é injusto. É descredibilizar o trabalho
das pessoas da Aston Martin ou de outra equipa qualquer. Não, é porque é acima de tudo porque não há necessidade disso. E sendo que a Red Bull foram buscar anos de engenheiros, desculpa lá, anos de engenheiro a Mercedes. Sim, exatamente. Todos, sim. Mas isto é uma coisa normal. Claro. Eles querem, os clubes querem ter bons jogadores, vão comprá-los aos clubes. Não é? E a Mercedes tem muito staff no mercado, entre aspas, porque por causa do teto orçamental viu-se obrigado a reduzir a equipa. E é normal que esteja bué de povo da Mercedes no mercado de trabalho. Ponto. O motor, o Red Bull Powertrain anda muito porque se calhar tem tecnologia Mercedes. Quem manda outros? É o meu P20 porque eu acho que eles estão com um medinho, que a coisa lhes corra mal qualquer dia. Pode não ser este ano, não é? Mas que até agora só se tinham que preocupar praticamente há 2 anos com a Mercedes, o ano passado com a Ferrari e agora se calhar já tem mais alguém para se preocupar. Já tem 3 setas apontadas ao traseiro, digamos assim. O meu topo, por acaso eu também ia meter no Gasly, mas para não repetir eu vou pôr no Stroll, porque apesar de tudo, e isto deixo o Fernando Alonso para o António, apesar de tudo, ele fez uma corrida do caraças para quem anda cheio de parafusos nos pulsos. E quando a previsão era Baku a correr bem, ou Austrália, ou Baku a correr bem, né? E ele em 2 ou 13 dias está dentro do carro e siga. É de homem. Era uma das minhas hipóteses também. E o teu P1 e o teu P20, António? O meu P1, vamos despachar isso, é o Nando. Porquê? O quê? O não. Como pode ser? O Fernando Alonso. Está tudo dito. Já disse anteriormente. Acho que... E eu tenho mesmo esperança. Eu quero mesmo muito que ele faça uma excelente temporada e que esteja lá na frente depois a discutir com o Max. Até porque há uma coisa engraçada que eu gostava que acontecesse mesmo com o Max, que era ver o Max a correr com mais um veterano e a disputar a posição. Já que o Hamilton vai ser difícil, ou mesmo que fosse fácil, gostava de o ver também em luta com outro veterano e ver como é que a coisa corre. O meu P20 é completamente diferente do vosso. Mercedes. Eu acho que a Mercedes, para quem diz que andou a temporada passada toda a melhorar e o nosso trabalho, e estamos a trabalhar já para o carro do próximo ano, e este carro deste ano vai ficar no lobby para mostrar que nós somos fracos, já vão ter que arranjar outro espaço no lobby, porque pelos vistos o W14 também nasceu mal e já se fala em novas alterações e novos projetos e repensar o projeto, quer dizer, primeira corrida e já estamos com o mesmo registro da corrida anterior, inclusive depois com as declarações do Toto. Eu vou pôr as declarações do Jorge Depardieu, porque essas é de menino, como já falámos. Mas o Toto no final diz que foi a pior corrida deles. Não tenho a certeza que tenha sido mesmo a pior corrida deles, porque nos primeiros anos da Mercedes eles andaram aos papéis com o carro, do tempo do Schumacher, não é? Agora, para quem prometia tanto e disse que fez tanto trabalho e nós estamos a trabalhar e vamos juntar a equipe e para o ano nós voltamos com mais força, e eles estão neste momento com uma quarta equipe. Pronto. É mesmo isso. Eu acho que é a maior desilusão. É isso. Acho que está um P20 bem entregue. É isso. É justo. Podes continuar, António. Tu és o host hoje. Hoje calha-me a mim encerrar aqui o nosso episódio. A malta tinha prometido tentar fazer aqui um episódio mais pequeno, mas nós temos muita treta e acabou por escorregar. Olha, fica então o nosso... Pensa em positivo. Faltam 15 dias para o próximo Grande Prémio. Tem tempo de ir ouvindo. Podem dividir isto em episódios pequeninos. Exatamente. O mal é que a malta já só vai ouvir isto quando estiver no final. Devemos ter dito isso no início. Claro. Não, pronto. Olha, para quem vai nos ouvir em todas as plataformas, um grande agradecimento.
Vemos daqui a 15 dias em Jeddah, na Arábia Saudita. Estaremos depois aqui para fazer esse nosso rescaldo. E não se esqueçam, like em tudo o que é nas nossas publicações, Twitter, Instagram, aquele like também no YouTube. E pronto, é isso que eu tenho para dizer. Tens de dizer para ativar o sininho, pá. Não, o sininho das notificações. Não te esqueças, agora tinha que aparecer aqui o sininho. Exatamente. Olha o Pedro amanhã. Exato, já vai põe-te a dar ideias. Agradeço também a vocês para estarem aqui comigo e darmos aqui 2 horas de treta sobre o nosso hobby, um dos nossos hobbies preferidos, pá, que é a Fórmula 1. A todos, pá, um resto de um bom dia, um bom serão e um abraço a todos. Boa noite, até à próxima. Um grande abraço, até à próxima. Tchau, malta. Tchau.